Já tá ao vivo. Bom dia. E aí, pessoal, você que está ligado sempre conosco, programa Adrenalina Esportiva, programa de todos os esportes, a mão amiga do esporte amador. Estou aqui com Tatiane Monteiro, nutricionista infantil. Vamos estar falando sobre obesidade, a prática esportiva, a importância da alimentação, qual a alimentação adequada para os jovens, essas crianças que estão praticando atividade esportiva regularmente. Mas antes disso, vou dar um recadinho para você do Adrenalina Esportiva. Amanhã, quarta-feira, vamos estar no programa na TV Nova, às 14 horas, no programa Feminíssima. Todas as quartas, o Adrenalina Esportiva vai estar levando notícias dos esportes amadores. Vamos estar amanhã com a Keila Costa, que é a nossa atleta referência de salto, triplo, salto em distância. Participou já de 4 Olimpíadas, então vamos estar falando de Olimpíadas amanhã com a Keila Costa, que é nossa atleta olímpica. E também você que está nos acompanhando, a importância de você estar nos inscrevendo no nosso canal no YouTube, porque tem muitos vídeos lá, muitos bate-papo. E as transmissões ao vivo vão começar a ser feitas pelo nosso canal no YouTube, então é importante você que já segue o Adrenalina Esportiva no Instagram, que segue aí no nosso Facebook, ir lá e inscrever-se no nosso canal no YouTube. Então fique ligado no Adrenalina Esportiva, vamos estar trazendo sempre novidades para vocês. E vamos agora com a Tatiane Monteiro, vamos estar falando aí sobre a importância da alimentação, dos cuidados para essas crianças que praticam atividade esportiva e principalmente aquelas que não praticam, Tatiane? Isso, que bom vivem dia. Ociosos, dentro de casa, na televisão, no computador. Bom dia, Tatiane. Bom Uma dia. satisfação. Prazer Estamos aí também, participando Ezequiel. desse quadro Adrenalina Esportiva, que é o Saúde do Atleta. Isso. Sempre levando informações de muita importância para as pessoas. Certo. Bom dia. Eu me chamo Tatiane Monteiro, sou nutricionista infantil e o Ezequiel me convidou para estar falando um pouco sobre a alimentação da criança, tanto na parte da atividade física, quanto essa obesidade aí que está consumindo o Brasil, nas crianças que estão passando por essas dificuldades da questão da pandemia, não só as crianças como os adultos também. E a obesidade da criança, ela pode ocasionar vários fatores. A questão da introdução alimentar inadequada, problemas na parte familiar, a questão da ociosidade, como você falou, que a criança fica dentro de casa o tempo todo. Isso ocasionou muito essas dificuldades para as crianças no Brasil. Sedentarismo das crianças. Sedentarismo. Tatiana. Um consumo de alimentos diretamente o tempo todo, come, já está com fome de novo, entendeu? Então tudo isso é inadequação precoce de alimentação também. Quais são as maiores causas de uma criança? Nós temos a obesidade que às vezes é genética, mas além da genética, você falar um pouco disso, da causa genética, também o que ocasiona mais a criança tornar-se obesa, Os maiores fatores são o desmame precoce, que já se começa na questão da gravidez, pensam que não, mas tudo se começa na gestação da mãe, Tem também a introdução alimentar inadequada e também a questão da relação familiar problemática, porque isso ocasiona a criança ver aquelas situações dentro da própria casa, da família, e termina tendo essas dificuldades, de querer comer bem, vamos dizer assim. E muitas pessoas não sabem o que é o comer bem, Comer bem, uma vez é comer muito, encher a barriga, deixar a barriga assim, estourando. Exatamente. O comer bem se basear na alimentação adequada, Alimentações simples, nada de exageros de ser complicadas, A alimentação complicada, e sim os pais introduzirem na família a questão de como se alimentar bem. Tá com o prato na mesa juntamente com a criança, para ela ver a importância do alimento, fazer com que ela coma legumes, frutas, verduras, alimentos saudáveis, que fazem com que a criança cresça saudável e para não ter nenhum problema genético futuramente. Genético não, crônico, futuramente. Tatiana, você não acha que hoje em dia os pais têm um pouco de culpa nessa questão da alimentação das crianças? Porque nós vemos hoje em dia, os pais, meu filho, você quer isso, você quer aquilo,
No meu tempo não tinha isso, o comer está na mesa, sentou com outro, come, pronto, come o que tinha. Exatamente. Né? Isso está e bastante relacionado aos pais. Tudo depende dos pais e da família dentro de casa. Se a criança vê que os pais não têm o hábito de comer alimentação saudável, ele vai seguir os pais. Principalmente a mãe, que é a mãe que sempre está ali, né, com a criança, dependendo de certas famílias. Mas se não mostrar a alimentação adequada para eles, eles não vão ter o hábito de comer bem. Por isso que existe hoje muitas mães me procurando relacionada a isso. Ah, Tati, eu não consigo fazer. Claro que consegue, só é você saber como fazer e como mostrar à criança aquela importância. Até mesmo você ao lado dela, que é o que ela. Você vai ser o espelho dos seus filhos. E a questão, a pessoa não gosta de um alimento, não gosta, mas se começar desde criança, a pessoa se acostuma, porque às vezes a gente não se acostuma, você chega a uma certa idade, uma doença, diabetes, você começa a cortar o açúcar, você vai tomar um café sem açúcar, quem Sim. nunca tomou, é ruim demais, né? É um purgante, né? Mas depois a pessoa se acostuma e quando basta você botar qualquer colherzinha de açúcar, a pessoa já não suporta, né? Já acha que está muito doce. É tudo questão de adaptação, principalmente para a criança. A criança, ela está na fase de adaptação. Então, você mostrando, nós adultos, pais, que existe essa possibilidade de troca, né, de conhecimentos e de fazer com que ela se torne uma criança mais saudável, é a questão só de adaptar, só se adaptação para a criança. A questão da atividade física, que é a importância de incluir isso na vida da criança, seja ela qualquer esporte, né? Porque é a partir daí que ela vai começar a perder o peso, no caso da questão da obesidade, né? E demais situações que a criança evita ter alguma doença pré-existente, entendeu? Então isso é muito importante, a atividade física. O que se alimentar antes e depois, sempre se alimentar em horários de 1 a 1h30 antes da atividade física, alimentação leves e que também dê energia para a criança, entendeu? Então tudo isso, você procurando um profissional, né, nutricionista, ele vai estar passando todas as prescrições dietéticas necessárias para o seu filho. Muitas pessoas não conhecem a importância, né? Eu sempre no programa Adrenalina Esportiva, né? Por isso que eu tenho esse quadro, onde eu trago nutricionista, trago fisioterapeuta, trago psicólogo na área esportiva, né? E outras pessoas ligadas à área, porque nós não temos o costume. Isso. A turma tem mania de procurar um psicólogo quando acha que o filho está com algum problema, quando vai para o nutricionista, quando acha que está com obeso, quando está com o médico receitou alguma coisa, você tem que, não pode para ver o que é os exames, né? Uhum. Mas na realidade a gente não tem esse costume, né? Isso. O fisioterapeuta, a turma tinha a fisioterapia como reabilitação só. Uhum. Mas a fisioterapia, a ciência muito avançada, e ela previne lesões, então tem isso. Exatamente. Junto à fisioterapia. E a mesma coisa a nutrição, né? Muitas pessoas não têm o conhecimento e às vezes, né, o caro sai barato. Isso, né, exatamente. Eu acho assim que a nutrição, ela faz com que você coma bem. Não é que você... muitas vezes fala assim, mas eu sei comer bem, eu como isso. Mas também existem as prescrições na questão de quantidades necessárias de proteínas, carboidratos e lipídios, que cada pessoa tem diferente. Então, muitas vezes, antes, quando não era da área, aí disse, eu vou pegar a prescrição de tal pessoa. E que, na verdade, não tem que ser feito isso, porque cada um tem sua quantidade necessária de nutrientes para nutrir durante o dia, ao longo do dia. Isso é principalmente importantíssimo para quem é criança, né? Então, assim, isso tudo depende dos pais para poderem levar aos seus filhos a melhor forma de como se comer bem, entendeu? Então, assim, existe essa importância de saber comer, saber o que comer para a criança. Nós chamamos de empestada aí, de fast food, né? Isso aí contribui muito, né? Muito. Pizza, essas coisas, não é que seja proibido, mas tem pessoas que se alimentam diariamente desse... Isso. Principalmente produtos industrializados. Isso Sim. Provoca muita coisa, provoca também vários tipos de doenças e alergias na criança que hoje está infestada. Eu já peguei vários pacientes meus com esse problema, né, de industrializados.
A questão do fast food piorou porque assim, os pais eles veem como uma facilidade, né? Ah, é fácil dar, é fácil tá, já está pronto, então eu vou dar assim mesmo. Mas eles não sabem o quanto estão fazendo mal aos seus filhos, porque a partir dali é que você está criando vários tipos de doenças para a criança futuramente ter. Não pode até nem aparecer agora, mas futuramente é o que vai vir o resultado desses fast food aí com as crianças. A atividade física, né, para as pessoas, né, principalmente o adulto, já é de muita importância. Isso. Mas para a criança, que ela tem uma energia, né, que ela está ali guardada, desenvolvimento, Sim. essa prática esportiva ela é mais importante ainda para a criança, até nessa questão de evitar a obesidade, Sim. porque a prática esportiva, eu tenho acompanhado os esportes, 4 anos aí do adrenalina esportiva, e não é só questão de praticar esporte, tá? A gente veja aí a questão de disciplina, de educação, Sim. de ser reeducado, tanto na parte disciplinar, como na parte da alimentação, Exatamente. como nos estudos. Então é muito importante a prática esportiva para isso. Mas ela contribui muito também nessa parte, a prática esportiva, para que a criança tenha uma alimentação adequada e evite problemas, né? Uma dessas é a obesidade, né? Porque as crianças hoje em dia é no celular, na televisão. Sim, doenças crônicas, né? Todo tipo de doença. Diabetes, né? Você está ali fazendo atividade física, está se exercitando, faz com que não tenha aquela, como você disse, aquela disciplina de sempre estar ali mostrando, tentando trazer a melhor forma para a criança fazer atividade física, né? E não tendo esses tipos de doenças crônicas futuramente pré-existentes, né? Que são várias. A criança, ela, como eu falei, né, ela gasta muitas vezes, ela precisa. Por isso que às vezes a criança, quando fica trancada dentro de casa, esse menino é muito danado, não paga. O que ele quer é o natural. Eles precisam, né, de gastar energia. Aí com isso tem muitas crianças gastando muita energia, pede comida o tempo todo. Então tem que ter um equilíbrio, né? Saber como passar, como dosar cada quantidades adequadas para a criança comer. Nós temos aí vários projetos sociais, temos hoje em dia a facilidade de você conseguir uma academia, de escolinhas, né? De todas atividades esportivas. Sabemos que muitas vezes os pais trabalham, as crianças ficam dentro de casa, muitas vezes com empregada, ficam com avós, com tio, tudinho. E tem essa dificuldade, porque a criança ela não pode. Um adulto ele vai para uma academia, ele vai para um mas a criança tem que ter alguém para conduzir. Sim, então exatamente. É isso importante que os pais vejam isso e vejam se ele não tem tempo, não tem condições, alguém, porque ele está prevendo a saúde do filho dele mais à frente, que as coisas da doença ela não é de uma hora para outra, né? Isso, exatamente. Por isso a importância dos pais estar sempre presentes. Se existe uma outra pessoa, sendo avó ou empregadas, né, babás que ficam com a criança, passar todas as informações, como também já aconteceu, uma mãe aqui trouxe a babá que fica com a filha dela, né? E aí a gente fez todo um trabalho com a babá para ela fazer, passar para a criança a introdução alimentar, né? Para saber como a quantidade, como passar o alimento para a criança, como dar o alimento, ela está sentada sobre a mesa, né? Ter a cadeirinha dela, o pratinho dela, tudo bem direitinho, para ela se né? Se fazer todo o seu trabalhinho ali para ela poder futuramente ter uma boa alimentação e saber lidar com a sua própria disciplina, né? De saber o que comer, vamos dizer assim. Bom, Tatiana, sabemos que a alimentação é muito importante, né? Para quem pratica e para quem não pratica. Mas uma criança que ela pratica atividade esportiva regularmente, né? Nós temos muitas crianças aí que ela se dedicam muito às suas atividades, praticamente diariamente. Elas têm que ter alguma alimentação assim adequada, diferenciada das outras? Sim, com certeza. Uma alimentação para um atleta mirim, né, é totalmente diferente de uma alimentação para uma pessoa que só está fazendo atividade física por fazer, por questões de saúde, né, que os pais colocam. Já uma criança que tem um trabalho físico constante, né, ela precisa sim de usar alimentações adequadas e quantidades de nutrientes adequadas para aquela tipo de atividade física, seja futebol, vôlei, natação, entendeu? Tem toda uma diferença aí de alimentação. Dessas alimentações, qual é considerada que os pais deveriam realmente
tirar aí do cardápio dessas crianças? Os fast food, com certeza. Hambúrguer, né, batata frita, refrigerante, alimentos industrializados, todos em geral, não tem um, né? A famosa pizza do domingo, né, que sempre tem, né? Tá, hoje é domingo, pode, rapaz? Não é que não pode, né? Tem a quantidade a se oferecer durante todo o dia, né? Vamos dizer assim. Mas existe aquela regra que se todo domingo aquela alimentação, a criança já vai estar com esse pensamento, mãe, vai ter a pizza no domingo, né? Então, assim, tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo se existe equilíbrio. Não é tirar totalmente, mas também não é deixar que coma diariamente, vamos dizer assim. Muitas pessoas não sabem, mas aqueles suco de caixinha também, aquele dali é um veneno, Sim, né, Tatiana? total. Aquele dali tem várias substâncias, né? Que são modificadas para ter aquele gostinho delicioso que as crianças gostam, docinho, né? Tem a questão do líquido, né? De ser bem grosso, ter aquele sabor bem forte. Então tem várias substâncias ali, né? Que ocasionam várias agressões ao organismo da criança. Não só da criança, o adulto também, né? Quando consome esse tipo de alimento. As pessoas têm que fazer um pouco de sacrifício, porque a gente está vendo, né, nessa pandemia, o que é triste, né? Você perder uma pessoa, né, tá acamada. E a pessoa não tendo uma boa alimentação, com certeza, não vai ser de agora, mas mais na frente vai ocasionar algum problema de saúde. Então vai ter os gastos, vai ter ferreio, você pode perder, pode deixar sequelas, as pessoas pensam que não, porque muitas vezes causam doenças silenciosas, como chamadas doenças silenciosas, isso, né, Tatiana? Exato, exatamente. Como você falou, ter paciência para criar, vamos dizer assim, uma criança exige a paciência, né? E passar as informações, passar o que se deve fazer adequadamente, tanto a alimentação quanto a importância da atividade física, né? A importância da criança estar no esporte, seja ele qual for, é muito importante futuramente para os seus filhos. Então vocês têm que colocar isso sempre na cabeça. Não, é para o bem do meu filho. Se a gente não teve, porque a gente sabe que antigamente não tinha isso, essa importância que hoje a gente traz, né, na alimentação, na atividade física e para as crianças. Então façam isso, procurem um profissional nutricionista, seja ele adulto ou infantil, né, e procurem o melhor, né, para o bem-estar de vocês e para a saúde. É importante, né? Estamos aí com as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado a todos vocês. Então, você que está aí ligado na Adrenalina Esportiva, né? Curte, compartilhe. Temos esse quadro Adrenalina Esportiva, né? Falando de saúde do esporte, né? Saúde do atleta. O atleta mirim não deixa de ser um atleta que vai fazer com que ele tenha uma melhor qualidade de vida dentro não só no esporte, no seu dia a dia. Sim. E como a gente falou, ele vai se disciplinar, né, a ter uma boa alimentação, ter uma alimentação adequada. Eu tive um bate-papo com uma atleta mirim, de fisiculturista, né, uma menina muito legal, muito desenrolada, e ela tem a consciência. Então, é a consciência que vai passar na conversa, no dia a dia, com a pessoa, mostrar a importância, dar exemplo das outras pessoas que não têm aquele cuidado com a sua saúde. Isso. É trabalhoso muitas vezes você pegar uma fruta, cortar, descascar, botar no liquidificador, peneirar, fazer um suco, mas é muito mais saudável, né? Você vai ter o custo-benefício que você vai ter, sabendo que a situação não está fácil, problema de hospitais sempre lotados, mesmo quem tem plano de saúde, mesma coisa, não é bom você estar dentro do hospital, porque quem está lá no hospital é cheio de doença, você não sabe qual é a doença. Então, você se prevenir, é uma prevenção, isso aí tudo que nós falamos aqui, Tatiana, é a melhor forma, né, para evitar tudo isso, é a prevenção, né? Exatamente. Com tudo isso que você falou e seguir adequadamente, né, todas as prevenções, que aí você consegue chegar no seu objetivo, tanto na parte física quanto na parte psicológica, que isso também ocasiona muitas situações para a criança, a parte psicológica, entendeu? Como você falou da questão da pandemia, existiu a pandemia, tem muitas crianças que não entendem o que é isso, não entendem, não sabem o que está acontecendo no mundo. Nós, adultos, tivemos essa dificuldade, né, de entender o que está acontecendo aí no mundo,
Então, para a criança fica, mãe, mas por que eu não posso ir para a minha escola? Por que eu não posso ficar com aquele meu amiguinho? Então, tudo isso torna com que a criança fique ansiosa, né? Existe essa questão do psicológico da criança que tem que ser trabalhado também, né? Então, tudo isso é uma questão de adaptação para a criança e para os pais também se desenvolverem da forma adequada para passar para a criança essas dificuldades, né, que até mesmo os pais têm de chegar a levar os filhos para ser cuidados, né? Tanto na parte nutricional quanto na parte também de atividade física. Então seria melhor aí, né, uma orientação, um resumo, Tatiana, como fazer para que os filhos, né, tornem-se pessoas obesas, para que tenha esse prazer de praticar uma atividade esportiva, né, os pais dando exemplo, né, porque o pessoal usa muito ditado popular, meu filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é por aí, né? Nós temos que ser exemplos, né, de vida, no dia a dia. E também como fazer para que as crianças passem, né, a consumir um alimento saudável, né? Muito mesmo vezes que não gostam, como usar esses meios para isso. Isso, olha, isso tudo depende a gente vai de acordo com a faixa etária das crianças, né? Existe a faixa etária que você de 6 até 4, 5 anos de idade você pode fazer pratos hídricos, né? Hídricos que você coloca faz os pratos com desenhos, né? Faz desenhos para criança, bota um alvinho, 2 olhinhos, sabe? Para se interagir, se adaptar ao alimento e querer consumir ele, né? E tem a outra parte que é das crianças maiores, que você separar cada legumes, verduras, né? Hortaliças, alimentos, arroz integral, macarrão integral, que isso tudo ajuda a criança a se alimentar melhor. Todos esses alimentos. Como a gente falou no começo, a questão de adaptação, né? De costume. Você está no arroz, passa para um arroz integral, você vai sentir uma diferença muito grande, né? Isso. Macarrão, essas coisas, mas se acostuma, tudo é um costume. Então, é um pouco mais caro, né? Mas é um caro que vai dar saúde, tipo, você não vai gastar mais na frente. Isso. Então tem que ter todo esse cuidado. Então a importância de você procurar um profissional, seja na área da nutrição, na área da psicologia, que está associado aí também um fator psicológico da criança muitas vezes. Então, ter esse cuidado, analisar bem, procurar profissionais bem capacitados para atender às suas necessidades. E o Adrenalina Esportiva faz esse papel, esse quadro. Sabemos que a internet está cheia, mas é importante você ter uma referência, ter uma base. Onde é que eu vou procurar? Com quem eu vou fazer? Porque na internet se publica de tudo. Exatamente. Né? E nem tudo que está lá é verdade. Então, tem que ter esse cuidado. Então a importância de você identificar um profissional, buscar um profissional adequado para possa dar uma orientação. Isso é muito importante, principalmente para as crianças de hoje, né, que vivem, como falou, muitas delas ansiosas dentro de casas, né, sedentarismo é um fator muito grande, grande, que prejudica muito. Seja ele infantil ou adulto, né? O sedentarismo em geral, né, e começa a pessoa a entra num momento de depressão. A criança com depressão não é uma criança com depressão, né? Identificar uma criança com depressão. Os adultos já é muito problemático, né? Muitas pessoas tiram a vida com a depressão. Né? Esse ano teve uma amiga minha que fazia um belo trabalho de projetos sociais e ela, uma depressão muito grande, chegou a tirar a sua própria vida. E quantas pessoas por dia, só que não é divulgado, né? Que não pode estar divulgando essas coisas, mas... adolescentes também, adolescentes, né? Bastante adolescentes. A gente, assim, só quem sabe são eles o que passa na cabeça, né? Justamente da depressão. Existe aquelas, até fica acanhado, não quer conversar, não quer falar, fica só direcionado a uma coisa, só jogando o tempo todo, a questão do jogo, né? A parte de ficar sem querer falar com ninguém, a parte de ficar trancado dentro do quarto,
eu falo das crianças, né? Tem que ter sempre cuidado, sempre estar observando e olhando a criança, achando que tá tudo bem porque ela tá ali dentro jogando, vamos dizer assim. E às vezes nem tá, né? Às vezes tá com um problema alimentar e tá sempre observando, sei lá, aqueles jogos de tiro, né? Então, que ocasiona a maioria dos adolescentes a fazer alguns atos, né? Então, Tatiana, deixa aí o seu recado, né, para as pessoas, para os pais, né, que estão vivenciando isso dentro da sua casa, uma criança que está ali ociosa, que está ali depressiva, que não está tendo uma alimentação, como é para os pais, como ele deve fazer, né? Tá atentos, né, a criança na questão que a gente falou, né, do psicológico, né? Sempre observar, procurar sempre conversar com seus filhos. A gente acha que é tudo normal, mas não é, e não tá tudo normal, né? Então, assim, sempre tá observando, conversando, perguntando certas situações, né? Porque a criança tá tão ali quietinha, acamada, ou então querer conversar com certos tipos de pessoas próximas, né? Da família, tem que observar. E a questão da alimentação, tentar mostrar para ela a importância, leve seus filhos para fazer feiras com vocês, mostre para ele a importância do tomate, a importância da laranja, entendeu? O que pode trazer para eles de benefícios. Então é muito importante. Esses pratos lúdicos que eu falei, acham que é besteira e não é. Porque quando se tem um bonequinho ali formado, um desenho, a criança se interessa, até mesmo você fazendo junto com a criança. A questão de outros tipos de alimentos saudáveis, legumes, verduras. Então, mostrar sempre a importância do que vai trazer de benefício para eles, entendeu? Que é assim que vai fazer com que a criança se adapte ao novo, né? Bom, pessoal, é isso aí, estamos aí terminando esse bate-papo. Vão ter outros bate-papos, né, muito importantes com esse tema, principalmente para as crianças. Isso. Então, vocês fiquem ligados aí na Adrenalina Esportiva. Inscrevam